plagionistas e todos aqueles que participam aqui do nosso canal. Eu quero, nesse espaço, mostrar para vocês um pouco desta ferramenta um pouco usada, chamada Refactor, ou editar campos, né? Esta ferramenta aqui, ela é de grande importância para quem trabalha com QGIS, porém pouco usada. Não vamos explorar todas as coisas, você pode ler aqui sobre tudo que ela faz, mas vamos dar uma ideia substancial para você já operar com ela. E ela faz exatamente isso, ela edita atributos, né? Se você observar aqui, ó, em ajuda, clique em ajuda, esta ferramenta, né? Esta é a ferramenta, Refactor Fields, né? Então esta ferramenta trabalha com a edição de tabelas de campos, né? De campos. E você pode editar o que com essa ferramenta? Você pode usar aqui a expressão. Primeiro, nós vamos começar por aqui, né? Você pode criar um novo campo, apagar campos. Você pode ordenar esses campos, a ordem deles. Você pode restaurar o padrão de campos enquanto você está operando nela. Você pode selecionar esses campos, inverter essa seleção. Você pode usar expressões. Isso aqui é bem interessante para encher um campo, né? Preencher um campo, ou criar um novo campo já preenchendo com essas expressões, igual você faz na calculadora de campos. Você pode alterar o nome de um campo. Isso você já faz também na propriedades ali da camada. E você pode alterar o tipo também. Aí já é uma coisa mais complicada, mas você pode fazer com essa ferramenta alterar o tipo. É claro, você vai ter que saber os tipos que ela opera, estão aqui, e quais são intercambiáveis, né? Por exemplo, se você tem aqui um campo de texto, ele praticamente recebe de qualquer um outro formato aqui, ele pode receber os dados desses outros formatos. O mesmo já não acontece para os outros. O campo date recebe datas. Se vier um texto comum, uma palavra, já vai ficar difícil, né, de trabalhar com isso. E ele pode mudar também, além dos tipos, ele pode mudar o tamanho do campo, a precisão do campo, e aí vem outros detalhes. Desses nós não vamos falar. Você pode colocar um apelido no campo, você pode colocar comprimento, comentários, e até carregar de outro campo a tabela de atributos de outro campo. Mas essa parte aqui nós não vamos comentar para não ficar muito longo, né, o vídeo. Eu vou dar apenas um exemplo para incentivar você também a usar. Então aqui está a ferramenta e eu vou dar exemplos simples. Eu tenho aqui 3 camadas. Esse aqui é de um levantamento e essas duas aqui são do CIGEF, que você pega aqui na G1, né? Com a ferramenta. Já tem um vídeo sobre isso. Aqui na G1 também tem vários vídeos sobre como você consultar a base do INCRA, né? Você pode pegar aqui a base do INCRA de todo em volta do seu imóvel, se existir. Então tá bom. Nós vamos trabalhar apenas com essas duas aqui, e o meu objetivo essa linha aqui, na verdade, ela é
um traçado em cima desses pontos do CIGEF que limitam com essa propriedade, né? Aqui está, né? E esses outros pontos aqui, esses pretos, né, são o levantamento feito. Eu quero saber, por exemplo, a distância que existe de cada ponto dessa linha, né? Quanto dista cada ponto dessa linha e saber qual a distância do nosso levantamento para o CIGEF. Bom, vamos ter como base esse aqui, por exemplo, 313. E eu já vou fazer isso tudo aqui nessa ferramenta. Como é que nós vamos fazer? Aqui, então eu vou digitar editar campos, vou abrir a ferramenta. E aqui, pessoal, a primeira coisa que nós temos nessa ferramenta, que você pode ver, é a camada de entrada. Então, eu posso operar com esses pontos aqui. É nessa camada que sofrerá as alterações. Outras coisas que não vamos abordar são esses ícones aqui. Inclusive, eu poderia iterar sobre a camada, transformando cada das feições em uma outra camada, né, para que ele operasse em cada feição como se fosse uma camada à parte. Aqui nós temos a ajuda, como já mostramos, e aqui nós temos a tabela de atributos carregada desse campo, dessa camada aqui, que nós vamos trabalhar. Veja, eu poderia, por exemplo, selecionar um campo clicando aqui nesse número que vem antes dele. Eu selecionei esse campo. Eu posso apagar esse campo. Aqui nós temos ícones em que eu posso apagar. Eu excluí o campo. Se eu executar aqui agora, vai gerar uma outra tabela semelhante, ou uma outra camada semelhante a essa, porém sem esse campo que eu gerei. Mas não era bem isso que eu queria fazer, então eu venho aqui redefinir, certo? O campo voltou, o nome, né? Então, nome, apagar, redefinir, e o campo voltou. Então, aquelas mudanças que eu estou fazendo aqui, eu posso alterar e voltar quando eu precisar, certo? Excluir o campo eu já vi, então criar novo campo nós vamos fazer depois. Eu posso também selecionar um campo, mudar ele de ordem, está aqui, se eu executar, uma nova camada semelhante a esta GNSS será criada com essa alteração aqui. E eu posso inverter a seleção, né? Então, eu queria mexer nos campos. Deixa eu voltar aqui. Eu queria mexer nesses campos de forma que esses 3 campos não fossem selecionados. Basta inverter a seleção e agora eu estaria trabalhando nesses demais. Se eu apagar, ok, apagaria os selecionados apenas. Então é bem simples, né? Não tem segredo. Aqui a gente faz dessa forma. Carregar o modelo, esta parte também não vamos trabalhar com isso, deixar para outra ocasião. O que eu posso fazer aqui agora? Qualquer alteração que eu tenha, aqui quando eu mudo de camada ele pede para restabelecer. Então vou restabelecer a tabela de atributos deles aqui. Dessa camada. Então, eu posso fazer mudanças aqui. E observe que eu posso mudar isso aqui, olha, tipo de campo, eu posso alterar esse tipo de campo. Se está, por exemplo, terreno decimal, eu vou colocar em texto, e eu vou colocar aqui, só para dar uma ideia, 50, executar,
E quando eu vou abrir aqui o resultado, né, as propriedades, eu escolhi terreno, aqui, ó, então agora não está mais decimal, está texto e com tamanho 50. Eu posso fazer essas modificações desta maneira. Voltando aqui, o que eu quero é criar um novo campo. Eu vou criar aqui um novo campo. Aqui eu começo pensando no conteúdo dele. Esta parte aqui, expressão de origem, é o conteúdo dele. Se eu quiser, por exemplo, que esse novo campo tenha o conteúdo deste campo, de qualquer um campo aqui, eu venho aqui, seleciono o campo, vamos pegar a altitude, ele vai se chamar altitude, e eu vou colocar também texto, poderia colocar, escolhi outro, mas aqui vamos colocar 7 e ok, executar. Se eu fizer isso, agora vamos abrir aqui a tabela de atributos dele e no final nós temos um campo chamado altitude que ele pegou dali, certo? Ok. Vamos ver também se ele mudou o tamanho, né, desse campo. E aqui está 7. Ficou certinho. Então, é bem fácil fazer essas alterações. No meu caso, eu posso pegar e preencher um campo. Vou restabelecer aqui, porque ao rodar o mouse aqui dentro, eu acabo modificando, né, o scroll do mouse aqui, eu modifico. Então, eu venho aqui restabelecer e uso somente essa barra. Eu vou criar, veja que eu estou ainda operando sobre a GNSS e eu vou usar uma expressão porque eu quero pegar o conteúdo comparando o GNSS com a camada do CIGEF, né? Aqui, se vocês que estão aqui no grupo da GeoIncra, eu compartilhei esta expressão com vocês já faz um tempo, né, 20 de abril do ano passado, em que essa expressão faz isso. E aqui eu já explico sobre como ela funciona. Não vou fazer isso aqui agora. Mas basta você usar essa expressão e ela está fazendo o quê? Primeiro, nós vamos ver que ela usa uma aggregate, né? E ela vai pegar de onde? Ela vai pegar da camada CIGEF linhas. Tá? Eu quero que ela pegue da camada CIGEF linhas e ela pegue ali a coleção de linhas, né, de feições que tem cada geometria, e ela vai comparar com a geometria atual do GNSS, e dentro disso ela vai calcular o quê? O ponto mais próximo, né, desta geometria, e vai calcular a distância da geometria de pontos para o ponto mais próximo dessa camada de linhas, certo? E depois ela vai formatar com format number e entregar um número com 3 dígitos aqui com a precisão de 3 casas, ok? Isso vai ser um texto. Eu vou dar um ok aqui. E sabendo que essa ferramenta, né, essa função format number, ela entrega um texto, eu já vou escolher aqui que será um texto, ok? Eu poderia também fazer o seguinte,
evitar que isso aqui se fosse um texto, e eu poderia escolher tirar aqui o format number, né? Deixar eu apagar aqui, e agora eu tenho uma formatação um pouco diferente, né? Porque agora, se você vê que não tem aquelas aspas simples no envolto aqui antes e depois do resultado, é porque isso aqui é um número. Então agora eu posso usar também aqui o decimal, né? O decimal. Qual o tamanho desse campo? Eu posso definir, posso colocar restrições, apelido, comentários, não é o caso nosso, nós não vamos tratar disso. E eu posso definir aqui a precisão. Vamos deixar precisão com 3 casas. É o suficiente para nós. Certo? Se eu executar agora, eu posso obter o resultado na camada temporária, o que nós vamos fazer. Mas olha que aqui nós temos também outras formas, além da camada temporária, que é essa primeira opção, eu posso salvar num arquivo, no GeoPackage, salvar na tabela de um banco de dados, né? E acrescentar a camada. Então, se eu tiver outra camada, posso fazer isso. Eu vou deixar temporário para a gente fazer umas operações. Vamos lá, executar, fechar. Aqui eu tenho um novo arquivo e agora eu tenho isso aqui. Eu tenho esse número. Só que, como você pode ver, a precisão não foi mudada, porque eu mudei foi o tamanho dele. Nem o nome eu coloquei. Vamos fazer isso agora? Vamos lá. De novo, a camada editar campos. Eu vou puxar aqui e ele será preenchido com esse mesmo campo. Porém, o nome será diferente. Eu vou colocar apenas diff, de diferença. E ao invés de mudar o comprimento, eu vou mudar a precisão. Certo? E agora executar. E ok. Vamos dar uma olhada nesta camada. E agora no final eu tenho aqui o campo diff. Então eu olho aqui e eu vejo que esta camada está num banco de dados GeoPackage, que é como a gente trabalha aqui na GeoONE, né? Então nós vamos aqui GeoPackage, eu já tenho ele conectado, mas você poderia simplesmente fazer aqui uma nova conexão, muda campo e olha ele aqui. Então, como é que eu faço para que esta camada aqui seja esta e funcione dentro do meu GeoPackage? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou salvar vou mudar esta camada aqui dentro do GeoPackage, o nome dela. Então, alternando aqui, eu vou renomear. Vou colocar aqui apenas 02. E eu alternei aqui nesta camada. Vou aqui na camada que eu quero que seja a nova camada. Vou exportar essa camada para o mesmo banco de dados. Ok? E vou colocar exatamente o mesmo nome. Posso até poderia ter copiado ali, mas como é um nome pequeno, vamos lá, GNSS. Pronto. Agora eu vou salvar, deixar adicionar aqui, certo? E agora eu tenho aqui a nova camada, vou renomear aqui para tirar o nome do projeto, fica antes do nome da camada. Mas essa camada, ela está diferente quanto à simbologia. Eu vou pegar toda a simbologia desta, copiar todos os estilos e vou colar nessa aqui.
Vou colar nessa aqui agora. Todos. Colar todos. Ok. Eu posso apagar esta camada aqui agora. Lembre-se que ao apagar do projeto aqui no QGIS, eu não apaguei do banco de dados. Vou apagar estas demais, que são rascunho. E agora eu tenho esta camada lá no projeto. Qual o nome dela lá no projeto? GNSS. Então, está com todas as características da anterior, exceto que ela agora tem um novo campo. O campo diff, que eu gostaria de ter obtido na outra. Voltando aqui no meu banco de dados, vou atualizar e eu tenho, vou fazer uma nova conexão para a gente ver, e agora eu tenho a camada modificada com o nome GNSS e a camada GNSS2. Poderia apagar isso aqui, excluir essa camada. Ou posso deixar aí como um backup, ok? E é assim que nós podemos trabalhar com esta ferramenta, entre outras coisas.